Olá, eu sou Pedro Del Rio. Eu estou aqui na frente desse patrimônio histórico no bairro da Penha, zona leste de São Paulo, que é o Grupo Escolar Santos Dumont. Esse colégio fica no coração do bairro, na Praça 8 de Setembro, e foi construído em 1913, um dos primeiros colégios públicos da cidade. Ele foi tombado como um patrimônio em 2010 por causa da sua história, cultura e arquitetura também. No começo do século XX, estudar era bem diferente de hoje. Aqui no Santos Dumont, antigamente, os meninos aprendiam alvenaria, hidráulica, horticultura. Já as meninas aprendiam a cozinhar, costurar, tinham aulas de jardinagem, por exemplo. Era o aprendizado essencial da época. 2022, nossa realidade agora é outra. A gente estuda um monte de coisa e aí quando está lá no final do ensino médio, chegou a hora de escolher uma profissão. Sempre rola dúvida e muitos jovens seguem indecisos nesse momento. Mas o que eu quero dizer aqui é que tem muita gente com talento para arte, para música, dança, literatura, que acaba não seguindo uma carreira artística. Então, eu vou conversar um pouco com o sergipano mestre em literatura, Jeová Santana, que é professor, escritor, poeta e tem livros publicados. Ó, Jeová, tô com alguns livros seus aqui na Kombi comigo, viu, cara? Legal. Ó lá. Meu, que muito bom falar com você, Jeová, aqui no projeto Rei da Cocada Preta. Ah, Boa noite, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto, parabéns pela aprovação no edital. E estamos aqui para ouvir e para falar algumas coisinhas importantes a partir daquilo que você vai me perguntar. Que maravilha, a gente fica muito feliz, né? A gente ficou muito feliz quando você aceitou o convite. E, Jeová, é o seguinte, né? Como a gente veio conversando, tem alguns pontos para Certo. falar sobre arte independente e Uhum. realização pessoal. Mas antes, eu queria pedir para você falar um pouco da sua infância. Como que foi a sua infância? Bom, a minha infância eu gosto sempre de confrontar com um poema do Carlos Drummond de Andrade, né, que ele fala que ele coloca uma cena em que ele está lendo um livro do Robinson Crusoe, depois de colocar a mãe, o pai, né, colocar o ambiente da fazenda na cena do poema, ele diz que não sabia que a infância dele tinha sido mais bonita, né, do que a do Robinson Crusoe. E eu tive a felicidade de ter uma infância longa. Eu fui para a escola aos 7 anos, é uma coisa impensável nos dias de hoje, né? Hoje, aos 7 anos, a criança já deve estar alfabetizada. Então, aos 7 anos, eu estava ainda naquele universo da infância que era da maior liberdade possível, né? Era do futebol de rua, de fazer com que o brinquedo estivesse na cena ou sendo comprado ou sendo feito não por mim, que eu nunca tive muita habilidade, mas eu tinha três primos que eram habilidosos em fazer carrinhos de madeira, por exemplo, né? Então, há coisas que Uau! eu nunca consegui fazer, como soltar pipa, né? Por exemplo, porque eu não tinha habilidade. Oi, Cara, eu pode falar. também. Eu também. Não tenho talento pra É, pipa, cara. é Era só mais jogar bola, viu? pipa, peão, eu não tinha como conseguir. Jogo de botão eu ainda tinha alguma habilidade, né? E algumas coisas que requeressem mais habilidade física, com as mãos, por exemplo, eu não tinha muito. Com os pés até eu me saí bem, né? Fui longe, cheguei a jogar futebol até, até depois dos 20 anos num clube amador lá do bairro Santos Dumont, onde eu praticamente nasci, né? Na rua, minha rua ficava lotada num domingo, por exemplo. Cara, agora não tem mais, né? Não tem mais movimento de carro também, né? A realidade é outra, né? A criança já nasce confinada, não tem mais a imagem do quintal, né? As casas hoje tem essa coisa da Sim. verticalização, então e as ruas ficaram movimentadas, então sendo esse tipo de infância você vai encontrar em lugares muito pontuais, mais distantes da chamada área urbana, né? No lugar onde eu estou morando atualmente aqui na Barra Nova, em Maceió, de vez em quando uma semana dessa eu fazendo a minha caminhada encontrei crianças brincando de se esconder, né? Que é uma coisa que há muito tempo que eu não vejo essa cena. Ou também soltando pipa, né? Como aqui ainda é um povoado, ainda dá para encontrar esse tipo de manifestação. E na escola, você era um aluno arteiro, no sentido de fazer bagunça, ou ficava quietinho na sala? Como que você era na sala de aula?
Quando eu comecei a estudar, depois desse atraso natural, né, de Uhum. 7 anos, então eu me lembro que eu fiz o que se chamava na época o pré-primário, depois o primário, e no primário eu me lembro que umas duas cenas em que eu me envolvi com alguma manifestação fora dos padrões de comportamento e sofri uma punição por isso, por meio da diretora da escola, que tinha me elogiado, acho que uma semana antes, por eu ter. Entrou na sala para ver como é que estava a leitura, como é que a leitura da garotada, havia uma passagem de um texto em que estava todo mundo passando por cima de uma vírgula, né? E eu consegui dar pausa nessa vírgula, ela me parabenizou, me colocou no colo e tal. Aí uma semana depois eu estava no meio de uma briga e ela olhou para mim e disse: até você, então, maior que o castigo, a vergonha moral, né? E também era um regime totalmente impensável para os dias de hoje, né? Porque tinha as punições físicas, você recebia reguada palmatória da professora e dos colegas quando você errava nas sabatinas, né? Na- Sim. nas, nas avaliações orais. Mas eu me lembro que nesse contexto do primário foi quando se manifestou a primeira noção de criação da minha parte, porque eu me lembro que eu fiz a paródia em cima de uma música de uma dupla, se eu não me engano, era Antônio Carlos e Jocafe, ou era Tom e Dito, uma das duas, mas não foi nada escrito, né? Então, quando chegou no chamado primeiro grau, né, que envolveria hoje o ensino médio, então a mesma história, algumas confusões, mas foi nesse espaço do primeiro grau que houve uma cena que marcou muito a minha existência. Do primeiro grau, a professora deu uma redação, um texto, Aham. e nos pediu que fizéssemos uma redação sobre, que era a história de um menino que tinha um cachorro e esse cachorro foi envenenado por um vizinho, né? E ela pediu que nós escrevêssemos uma redação sobre aquele episódio. E quando terminou, todo mundo leu o seu texto. Aí a turma toda ficou me aplaudindo, né? E aí eu fiquei assim meio impactado, porque quando eu nunca tinha sido aplaudido nas outras matérias, né? Uhum. Nada. Nunca tinha acontecido isso. Só aconteceu nessa aula de língua portuguesa. Então, essa cena mostra um embrião, né, de uma coisa que acabou sendo o norte da minha vida, que era a ligação com a leitura e com a escrita. Eu me lembro que eu estava na biblioteca da escola e a biblioteca não era o santuário, né? Não era o lugar do silêncio, era o lugar do barulho, era o lugar da gente perturbar a bibliotecária, que era uma funcionária chamada Dona Lucinha, e Dona Lucinha. o bom era tirar as enciclopédias da Bassa, que eram pesadíssimas, e colocar em lugares só para dar trabalho para ela, né? Mas um belo dia, nessa confusão toda, eu me deparei com um poema chamado Crepúsculo de Outono, de Manuel Bandeira, e comecei a ler o poema e fui entrando naquele mundo daquelas palavras e que não tinham nada a ver com aquele universo da escola, nem do meu bairro, nem da minha vida, que me deu, que eu digo, um estado de encantamento, na, aquela leitura, um estado de encantamento que eu nunca mais saí dele, né? Eu fui inoculado por um determinado vírus que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então havia um mistério ali, né? Que inexplicável, né? Que estava fora do âmbito da sala de aula. Foi um acaso que me levou àquele poema e que eu me senti totalmente transformado a partir daquelas palavras, né? Né, esse momento escolar normalmente é onde a gente vai descobrindo mesmo essas coisas, né? Uma das perguntas que a gente pensou para você é qual foi o momento em que você despertou essa paixão pela escrita? Eu acredito que tenha sido durante essa fase, né? Esses Esses casos, momentos. né? Esses Isso, contos, né? isso. Eu costumo dizer hoje que o professor é o melhor amigo do escritor, né? E é engraçado que eu estou dos dois lados, né? Eu, Uhum. porque o professor é aquele que é capaz de detectar é, justamente para onde um determinado aluno pode caminhar. Você é professor, né, da Universidade Estadual de Alagoas, é isso? E da rede estadual Isso. e da rede estadual de Sergipe, né? Assim, você falou que hoje você se encontra, né, nesses dois lugares,
né? Quais motivos fizeram você a lecionar? É uma boa pergunta. Quando chegou, depois eu terminei o segundo grau, né? E ficou aquela história, o que é que eu vou ser na vida, o que é que eu vou fazer? Aí eu olhei assim para trás e só me vi com um livro na mão, né? Eu não tinha maiores habilidades. Então eu falei o seguinte, alguma coisa que possa fazer em torno do livro que se ganhe dinheiro para sobreviver, né? Uhum. Então o horizonte que estava à minha frente era o magistério, né? Porque eu passei a adolescência e a juventude apegado à leitura, então isso é o caminho. Então eu optei em fazer letras. Como disse o Arnaldo Antunes uma vez numa entrevista, ele foi fazer letras pensando que era para se tornar escritor, e não é. Não é. O curso de letras não é feito para formar escritores. Se a pessoa já tiver uma predisposição, né, Uhum. ela vai acabar se aperfeiçoando, vai encontrar professores, vai encontrar é, teorias literárias, vai abranger o seu universo de leitura, mas não sai dali como diploma de professor, né? Não sai. Uhum. Mas aí foi isso. Quando eu me vi na possibilidade de escolher uma profissão, a do magistério foi a que mais estava afinada com o meu trajeto de vida até então. Sim, não, e isso é muito importante, né? A gente acaba comentando muito sobre isso, né? Até mesmo de buscar essas ramificações, né? Do que a gente gosta de fazer, do que a gente, né, busca pra gente, né? Então, eu acho que esse pensamento deve ser percorrido, né? Assim, para quem tem um objetivo, né? Eu já me peguei numa situação que eu revivi recentemente, porque eu fiz o lançamento do meu novo livro em Aracaju, em Os novembro, estilhaços. e de repente, os Trilhaços, eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui a capinha dele, e apareceu um aluno, uma pessoa com a máscara, né, e olhando para mim fixamente, e daqui a pouco eu vi assim, ex-aluno, né, eu vi essa frase dita por ele, Uhum. e ele estava com uns livros na mão e tal, e ele disse, olha, eu falei, você falou ex-aluno? Sim, ele falou, eu fui seu aluno no Arquidiocesano, e ele é um padre hoje. Ele é padre e estava lá com 5 livros dele, publicados por ele, para me presentear, para eu doar à biblioteca da universidade. Uhum. E, e, e esse aluno é significativo por quê? Porque quando ele foi estudar em Roma, estudar teologia, nos anos 90, ele me mandou um cartão dizendo o seguinte, que estava em Roma e lembrava muito de uma frase que eu costumava dizer nas aulas, que era a seguinte, vocês têm que ter fome, mas não a fome do sanduíche das 10, né? A fome de conhecimento, a fome do saber. E ele dizia como se essa frase o tivesse levado, o acompanhado até aquele momento, né? E esse aluno, ele durante o tempo que estudou comigo, era muito regular, muito certinho, mas não tinha nada que eu me lembre do que ele produziu, me diria que ele é, poderia dar continuidade à questão da religiosidade, né? É, seguir, né, Então, esse caminho, né? Não, nada dizia, né, que isso, ele seguir, né? seguiria. Mas não dizia, mas aí ele seguiu, eu me lembro dos que estavam na turma dele, foi ele que foi a mais. Acho que teve um outro que eu reencontrei depois, na cidade do interior de Sergipe. Então, eu tenho algumas lembranças nesse sentido, né? Ou então, e, reencontrar um aluno, um professor na Universidade Estadual de Alagoas, na UNEAL, um professor que foi meu aluno no Uhum. Colégio Estadual Ateneu, Sergipense em Aracaju, que me disse que uma das aulas que eu dei para ele, que foi uma montagem, que eu pedi para que a turma, ou um grupo da turma, fizesse uma montagem da peça, uma peça do Gil Vicente, né? O Alto da Barca do Inferno. E ele Uhum. me disse que essa montagem foi responsável pela opção de fazer teatro que ele viria fazer depois, foi estudar no Rio de Janeiro e tudo mais. Então, você não tem um domínio, você diz as coisas na sala de aula, por exemplo, não sabe como aquilo está chegando, como vai Uhum. repercutir, né? Porque esse momento para o jovem é decisivo, né? Mas não impede Sim, que as coisas vão mudando, né? E chegar um determinado momento você fala assim, não, agora eu quero fazer isso na minha vida, né? Eu acho que é um momento isso, decisivo, perfeito. mas você tem a liberdade de mudar, né? De você ser feliz com aquilo que você gosta de fazer.
né? Então, eu quero ser Sim. escritor, faço letras, né, igual você citou o Arnaldo Antunes, Uhum. né? Igual, por exemplo, Sim. Leminski, né? Que também era redator publicitário e ao mesmo tempo professor, escrevia, né? Uhum. Então, Uhum. você buscar, né, Jeová, esses caminhos para continuar fazendo o que você quer fazer, né? Isso, é. Porque muitas vezes a escola até não, acaba sendo um empecilho, né? Às vezes, por ter. Agora está aí em perspectiva de mudar de mudar de um novo ensino médio que priorize Aham. outros tipos de relação, né? Que não seja essa forma tradicional de conteúdos já sedimentados e sem atentar para a dinâmica da vida, né? Então muitas vezes a Uhum. escola se torna um lugar que a pessoa diz, poxa, mas é coisas, informação demais que eu não preciso. Uma vez escrevi um artigo para Revista da Língua Portuguesa, uma revista que era aí de São Paulo, que infelizmente não existe mais, né? Eu estava conversando com um amigo numa mesa de bar e ele disse, a gente no meio do papo disse assim, não sei, ele disse, não sei se foi eu que falei ou ele falou, você já percebeu que a escola, quando aparece na música, é sempre um lugar chato que o cara deixou de ir, que o cara não quer ir, mas é verdade. Aí a gente começou a lembrar, né, de algumas músicas que tem a escola como tema. Ele, como ele era mais ligado ao pop rock internacional, ele foi lembrando de Ah, Alice Cooper, né? E aí fiz um levantamento de músicas que têm a palavra escola como referência, né? Aí poderia ser a escola, o professor, o conteúdo escolar, e fiz um artiguinho chamado Os Letristas Vão à Escola, né? Então, no geral, é um lugar chato, né? Assim, pelo menos é o que as músicas revelam, né? É o cara querendo deixar a aula para jogar futebol, né? É com dificuldade, aham. né? Vamos pensar no Legião Urbana, né? Eu odeio química, né? Sim. Eu canto, eu odeio física, né? Acho que o participo não combina com o passado, aquela coisa das dificuldades que a escola vai apresentando. Então é isso, às vezes pode ser um lugar interessante, né? Um lugar de formação, ou pode ser um lugar de deformação também, né? E é muito relativo, né? Porque é aquela história já dita por Paulo Freire, né? O aluno não é um livro em branco, para ficar lá sentadinho só recebendo informação, ele já traz uma experiência de mundo, né? Que precisa ser colocada também, precisa ser dividida. A Dani trabalha aqui numa escola que os alunos chegam de barco. Imagine que experiência. Imagina o cotidiano desse aluno, né? Chegando de Sim. barco numa escola. Então, ele já é atravessado por mil e uma experiências, e essas experiências, às vezes, não, muitas vezes, não são levadas para a sala de aula, né? Não são compartilhadas, né? Seu primeiro trabalho, né, foi lançado só em 93. É isso, né? Sua primeira Isso, publicação, correto. que é o Isso, Dentro da isso, Casca, uma coleção de contos. isso, Eu queria correto. saber se essa primeira publicação, se ela atendeu às expectativas na época que você teve. Como que foi essa primeira publicação para você? Houve um concurso de contos da Secretaria Municipal de Cultura de Aracaju, e eu não tinha uma câmera na mão e uma ideia na cabeça como o Glauber Rocha, mas tinha uma ideia, ou duas. Então escrevi dois contos, e esses dois contos foram premiados, né, nesse concurso, em 89, primeiro e segundo lugares, né? E aí eu me animei, né? Uhum. Aí, 3 anos depois, aliás, no ano seguinte, houve um concurso da então Fundação Estadual de Cultura. Então eu me empolguei com esses dois contos premiados e fui escrevendo mais, né? E aí eu fiquei com a menção honrosa, que é uma espécie de segundo lugar, né? Só que houve a burocracia entre a premiação e a publicação, o livro só saiu 3 anos depois. Então, no meu primeiro livro, eu não gastei um centavo, já que foi um concurso, e a Tá. instituição que promoveu foi responsável pela edição, certo? Então eu não gastei um centavo, então foi o acaso, assim, né? Então a premiação de um concurso em um concurso é sempre positiva nesse sentido, porque você não desembolsa nada e dependendo do concurso, né, você ainda ganha uma graninha, né? Ainda recebe um dinheirinho que não foi o caso. Nesse primeiro eu só ganhei a publicação. Então eu não tive que pagar, como é comum, né? O normal, você pagar tirar do seu próprio bolso para pagar a edição. Não, eu tive a sorte
de no primeiro livro não passar por esse ritual, né? Isso não só na literatura, né? Muitos trabalhos, É, assim, de uma né? forma no geral, os trabalhos em geral, né? Os trabalhos em geral no campo artístico, hoje está mais descentralizado, né? Porque tem outros mecanismos, né, que possibilitam que o seu trabalho circule sem que você despenda um financiamento prévio, né? Mas abriu-se outras frentes de luta, né? Você tem uma facilitação por um lado, mas Sim, o chamado reconhecimento continua sendo uma briga de leão, né? De vencer vários leões por dia, né? com certeza, Jeová. E eu acho que às vezes isso também não é o essencial, mas faz a gente continuar batalhando, né? Faz a gente continuar escrevendo, Sim, sim, compondo, né? claro, claro. Isso, né? E, isso. e aí agora, em dezembro de 2021, novembro ou dezembro, você lançou o Estilhaços, né? Seu último trabalho, que aí Isso, aí isso. são poemas, né? Mas assim, como que tá agora é, esse cenário? Tá mais fácil publicar um livro hoje? Ou continuam os mesmos desafios para quem não tem um incentivo, por exemplo? Os desafios continuam os mesmos. Nesse caso do último livro, eu tive a sorte de novo, né? Aliás, todos os livros que eu publiquei, eu tive um pouco de sorte, ou foi concurso, ou foi edital, ou então dois amigos colaboraram. Então, nesse último agora, eu tive a sorte de encontrar um editor, de uma editora chamada Mondrongo, que é de Itabuna, e um editor, Gustavo Felicíssimo. Aí eu perguntei, porque se eu iria financiar. Ele me disse que com ele acontece de, às vezes, o autor entrar com uma parte do financiamento é, e outras vezes não entrar com nada, né? Quando Tá. ele sente firmeza no trabalho, ele banca a edição. Foi o que aconteceu. E que é o caminho, né? Porque pensar numa grande editora aí fica muito difícil, porque grande editora só trabalha, ela não dá ponto sem nó, né? Você é um autor desconhecido, só chega nela se chegar recomendado, né? Sim. Se alguém, né, tem um nome sedimentado, ler a sua obra e apostar nela, aí você chega. Mas se você mandar anonimamente, vai entrar na pilha, né, dos livros que chegam todos os dias nas editoras e não vai passar pela aprovação, né? Ah, Porque, além disso, elas têm um critério, né, muito mais rigoroso, né? Tem o seu próprio time de leitores e tudo mais. tá. Então, o caminho é ir pelas beiradas, né? Sim. Há muito, tanto em São Paulo quanto no lugar. A Mondonga é de Itabuna, mas no interior da Bahia, né? E o livro saiu bem editado, bem cuidado, o editor é muito sensível. Porque também tem isso, às vezes você entra quer publicar e quer publicar por publicar, né? Então, aí vai pagar uma edição e aí o livro sai de qualquer jeito, né? Sem cuidado gráfico, né? Porque para gente que lida com o livro desde que se entende por gente, né? Vê o livro como um objeto artístico, a gente quando passa a vida toda pensando assim, pô, eu quero ter um livro com essa qualidade do que a gente vê nas grandes editoras, né? Então, há pequenas editoras que também têm essa preocupação, né? Então, vai depender muito da pessoa, do que ela quer, do que ela pretende e tal, né? Demais, cara, né? E Não, só fazendo um apontamento aqui, que até pra gente que, mesmo trabalhando com música, a gente sempre toma um cuidado com a parte gráfica mesmo, né? Que hoje tem a diferença, né? Antes as pessoas pegavam um LP, por exemplo, né? E admiravam o isso, encarte, né? E isso. hoje acaba se perdendo um pouco essa preocupação, né? Com o Muito, físico, muito mesmo. com a pessoa Isso, acompanhar a letra também, né? Tem alguns aplicativos hoje isso. que ajudam nesse sentido. Mas antes era um ritual, né? De você Uhum. Isso, admirar uma perfeito. letra, né? Uma composição, né? Num encarte de um LP, Isso, por pois exemplo. é. Né? É verdade. Todos os meus LPs estão aqui, eu não vendi nenhum, Uau! estão todos aqui. Meu CD, compro o CD até hoje, né? Eu sinto falta dessa materialidade, né? Sim, Então, por exemplo, os aplicativos, alguns estão colocando a letra, mas eu sinto falta de quem está tocando, né? sim. Ninguém, não, você não sabe quem está tocando. Quando a música é em parceria, não aparece o nome do autor da parceria, às vezes só quem está cantando, né? Uhum. E quando você pensa num CD, é um conjunto de possibilidades, inclusive de trabalho, né?
é o cara que vai fazer a capa, o que vai fazer a revisão, né? O que vai fazer a arte Sim. gráfica, né? Nossa, muita É muita gente gente que se trabalhando envolve naquilo junto. ali, né? Sim. Muita gente trabalha junto, né? E eu acho que é uma pena. Então, acho que eu sempre acho que pode conciliar os dois mundos, né? Eu sempre acho que dá para conciliar o livro, o CD, mesmo o LP, por não ter demanda, hoje ele é caríssimo, né? Uhum. Mas, mas, por exemplo, de vez em quando eu me vejo comprando um LP ainda, aí uma raridade e Nossa. tudo mais, né? E É. aqui em Maceió ainda tem uns selos sobrevivendo, né? Tanto para livro quanto para LP, né? A gente também se amarra, viu, numas raridades assim. Depois a gente conversa mais sobre sua coleção de LPs. Ah, sim, E, é isso. e como, assim, beleza, né? A gente nessa loucura tecnológica, como você está escrevendo hoje? Né? Se você escreve ainda na mão, no guardanapo de papel, no notebook agora, como que está o seu processo? Por onde você escreve? Sim. É uma boa pergunta. Aqui pertinho de mim está a minha máquina de escrever, não, que eu batizei de Iracema. Ela está ali atrás, só que eu não estou escrevendo mais, porque não encontro mais a fita, precisando passar por manutenção. Então, o, como eu escrevi o primeiro livro de contos numa máquina de escrever, então quando eu migrei para o computador, eu continuei, foi natural, né? Sim. Mas quando se trata da poesia, do poema, não tem jeito. Eu só escrevo à mão. A prosa, eu sento no computador e escrevo um conto, mas o poema não consigo. Primeiro tem que botar no papel. Eu não sei porquê, mas eu não consigo escrever um poema direto no computador. Nunca consegui até hoje. Não sei o que foi, porque acho que o fato da frase, né? Esse movimento que a prosa nos permite, foi natural passar pelo computador, né? Mas o poema, por ser mais curto, o verso, por ser mais curto, eu não consegui até hoje fazer um poema direto no computador. Não consigo. É o papel, o guardanapo, né? E para depois passar O pelo computador. guardanapo aqui no Poemas Passageiros tem uma foto aqui, ó, do Ah, guardanapo. sim, isso. E eu estava na Paulista, eu estava no Charme da Paulista, acho que embaixo aparece a referência, que é um barzinho que fica na esquina do MASP, né? E nesse dia eu fiquei sabendo da morte do Gigante Brasil, né? Do Do gigante. baterista. E eu fiquei sabendo nesse dia que ele havia morrido, acho que um ano antes. Eu fiquei impactado, né? Que eu tinha visto um show dele um ano antes, ele tocando com a Selmar. Olha só. E aí eu fiz o rascunho e um amigo meu, André, que é jornalista, estava no momento e fez essa foto aí do original, né? Depois eu mudei alguma coisinha do original para o que ficou depois, mas tem essa cena. Mas a mão, a mão ainda no guardanapo. A mão, a mão é sempre, o poema é sempre a mão. Eu vejo muita gente se expressando, né, por conta das facilidades tecnológicas, né, de você escrever com o celular. Então parece que tá tudo muito rápido, né, Jeová? Assim, essa forma de você Isso. escrever, né? Então, assim, tenho, por exemplo, uma sobrinha que está escrevendo algumas coisas e aí eu vejo que ela é muito rápido para ela. Ela pega e já publica, né, coloca no perfil dela. Sim, Né? Então, assim, sim, eu acho que sim. é a cabeça de um jovem hoje, né? Como você enxerga isso, né? Uhum. Como essa rapidez na escrita de hoje, né? Eu fico assustado. Por exemplo, eu até brinquei. Eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, eu até contei, mandei 22 palavras, 22 palavras para ela, ela me respondeu com essa. É um GIF, né? Esse negocinho que se balança e tal. Aí eu fiquei sem entender e mandei 3 interrogações para ela. Ela mandou um kkk. Então eu parei, porque teve que, depois dali, só o silêncio, né? Então, tudo bem, cada um no seu tempo, né? O que a gente espera é que essa velocidade seja acompanhada pela estética, né? Que Sim. tudo bem, eu estou nesse processo de velocidade, mas a minha posição sobre as coisas do mundo são feitas com crítica, né? Com observações pertinentes, porque senão a gente acaba engolido, né? A gente fica deslumbrado com a tecnologia e fica a tecnologia
pela tecnologia. Então, eu tenho que trocar de celular porque agora chegou um novo que, além de falar, filmar, fotografar, fazer conta, né? Fazer- Ainda fala ele comigo, também é um ainda telefone. fala comigo, né? Ainda Acaba com fala a minha comigo. solidão. Pois é. Então, isso, eu acho que como formador, né, como professor, e acho que a escola tem um papel importante na discussão disso, né? Porque fica tudo muito veloz demais e tudo muito atropelado e de repente nada fica sólido, né? Uhum, Toda hora tem uma moda no meio do caminho e você não reflete sobre, né? uhum. Então esse cuidado acho que é importante que se tenha. Por exemplo, até que antigamente, né, tinha o cuidado com a letra, né? Então tinha aula de caligrafia, né? O caderno só para caligrafia, né? E Pois é. eu converso muito sobre isso com meu pai, sobre o momento exato, né? De uma concentração que às vezes Uhum. esses aparelhos Sim, não vão te trazer por conta dessa velocidade de e- informação, toda hora notificação. verdade. Mas, como você falou, eles já nascem nisso, né? Já nascem nessa. Eu acho que acho que os pais devem estar atentos. Por exemplo, alguém me contou um dia desse que estava num casamento e tinha 10 crianças, todas sentadas no sofá e todas com um telefone, um joguinho, né? Isso está tudo errado, porque criança, eu não vou, sem querer ser saudosista, mas criança no meu tempo, já posso falar assim, né? Num casamento, estava metendo o dedo no bolo, né? É como se fosse uma espécie de mito da caverna do Platão, do nosso tempo, né? As pessoas estão tanto tempo naquele universo ali que o mundo real desaparece, né? Como é que as pessoas se comportam nos shows hoje, né? Elas vão para o show e não veem o show, né? Eu fico impressionado. Elas estão tirando selfie o tempo todo, dizendo para o mundo onde elas estão, né? Sim. Um dia, eu não sei se foi a Marisa Monte que estava falando sobre isso, que as pessoas estavam de costas para ela. Quer dizer, quando eu vou para um show de um artista que eu curto, eu fico na maior concentração, né? Eu quero prestar atenção em todos os detalhes do show. Eu não vejo, não pego em celular, né? Já não lido bem com ele fora do ambiente normal, né? E aí eu não vou para um show para estar me fotografando, não consigo fazer isso, né? Porque eu fui para ali para ver algo que não está no meu dia. Não é todo dia que se vai a um show. Quando eu vou, eu quero prestar atenção nele, é mais um artista pelo qual eu tenho admiração no trabalho, né? Mas tá assim hoje, né? As pessoas ficam um show à parte, né? O show Vira da um show à plateia, né? parte e a questão de mostrar que você está naquele lugar, né, para outra pessoa, né, Muito. mas esse negócio de show, te falar, Jeová, você só vê celular, a luz do celular, assim, não vê mais nada. É impressionante, é isso. Tem que conviver, né, com isso e esperar que uma hora o bom senso bata a porta, né? Mas tá meio difícil, né? Porque a tendência é essa, né? Cada vez mais, né? Impressionante. Jeová, era tudo isso que a gente queria falar com você, essa entrevista. Eu queria agradecer o convite e só tem uma. Esse é o novo filho, né? O, Uau, tá saindo certinho aí. tá perfeito. E coincidentemente, um dos poeminhas do livro chama-se Aos Tristes Trópicos. Isso vai dar repercussão. O reencontro de Naná Vasconcelos com Itamar Assunção. A partitura do silêncio nos drums de outra dimensão. Ok? Maravilha, Foi caramba, coincidência. que perfeito, cara. Tem jeito melhor pra E, terminar essa entrevista com você com esse poema? Não tem, cara. pois, Não tem. pois é, e ele estava. Foi uma coincidência feliz, porque o poema já tinha escrito há um tempinho, veio parar no livro e, coincidentemente, está em torno do trabalho que você vem fazendo, em torno da memória, né, do Itamar Assunção. Isso, olha, é bom, vai ser legal terminar a conversa com o poeminha. Perfeito. Isso vai dar repercussão. Obrigado, Jeová. É isso. Era tudo isso. Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite. Agradeço ao Tiago, que ficou aí no. Foi Tiago? Thiago que Ficou aí na técnica. com a gente. Agradeço ao Tiago, né, por deixar os suportes midiáticos funcionando, né? Valeu. E aí, estamos juntos, né? Tamo juntasso. Um abração, Jeová. Valeu, você também. Valeu.
Marco, não sei.